do nosso querido pastor, pastor Géder. Pastor Géder. Pastor Géder, se você estiver nos assistindo, um grande abraço para você e para a Simone, tá? Lembrar a Simone que quando, né, quando a gente for comer, a gente já vai preparar sempre algo a mais, sabendo que ela está bem Comendo por garantida. dois. Né? Mas vamos lá. A Vamos pergunta lá, do vamos ver o que o pastor pastor falou. Géder. O Sim. pastor Géder mandou lá. O que mais desune a igreja? O que mais desune a igreja? Gente, vou para responder essa pergunta, pastor, vou ler um texto da Bíblia. Se você está com sua Bíblia aí, você pode abrir. Que está lá em Tiago. Tiago. Vamos abrir lá para responder essa pergunta do pastor. Uma pergunta muito boa, né? Imagina, né? O pastor ia fazer uma pergunta. Eu já sabia que ele ia fazer uma pergunta difícil. E fez. Então vamos lá. Tiago. Capítulo 4. A partir do verso 1. A partir do verso 1. É. A origem das contendas? Isso, a origem das contendas. Então, o que mais desune a igreja? Então vamos ver Sim, tem várias características, mas eu quero tentar meio que focar aqui na base do que desune a igreja. Então vamos lá. Versículo 1 na minha Bíblia diz o seguinte, minha Bíblia é Almeida, revista atualizada, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? Então Tiago está perguntando para a comunidade, de onde que surgem as guerras, as picuinhas que estão aí no meio de vocês? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Aí quando você está lendo isso aqui, você já pensa, o que será que ele está querendo dizer? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Ele está perguntando. Tá, vamos continuar, que daí a gente vai entender um pouquinho mais. Vocês cobiçam e não tem nada. Matam e invejam. E nada vocês obtêm. Vocês vivem para lutar e fazer guerras. Vocês não têm nada, porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí, esse texto aqui do final, gente, é um texto muito mal interpretado no nosso meio, na igreja. Por quê? O pessoal fala assim, ó, tá vendo? A gente não pode ser amigo do mundo. Né? Eu só tenho que... vocês entendam aqui, ó. Esse aqui é um problema que eu quero... A pergunta do pastor. O que mais desune a igreja? O que mais desune a igreja é a nossa natureza. Por quê? Qual que é a nossa natureza? Nós somos egoístas. E Tiago está falando exatamente isso aí. Fala, de onde vêm as guerras e as contendas que estão no meio de vocês? É o quê? Os desejos mundanos que estão dentro de vocês que afloram. Então você é egoísta e só pensa em você. Por exemplo, um exemplo aqui. Uma vez eu estava numa igreja, que eu fui pastor, uma igreja bem pequenininha, uma comunidadezinha bem pequenininha, um grupinho. E aí tinha 2 irmãos. Aí os irmãos começaram a fazer os agradecimentos de quarta-feira à noite. E aí um irmão falou assim, eu quero agradecer a Deus porque eu acordei 5 horas da manhã e estou acordando todo dia, 5 horas, né? Para ter comunhão com Deus, Deus está me abençoando e tal. Aí um outro irmão sentiu inveja, porque esse irmão falou que estava acordando 5 horas da manhã. Daí o outro irmão foi fazer o agradecimento, aí o outro irmão já chegou e falou assim, não, pastor, eu quero agradecer a Deus porque eu estou acordando toda madrugada, né? Tem dia que eu acordo 4 horas, tem dia que eu acordo 3h30, e eu estou fazendo, assim, Deus está me abençoando muito. E aí eu comecei a olhar nos 2 irmãos e já imaginar o quê? O problema de um querer ser melhor do que o outro. A gente viu isso nos discípulos. Os discípulos queriam ser um melhor do que o outro, um queria ser maior do que o outro. Um queria estar do lado direito, outro esquerdo, e os discípulos brigando e tal. E Jesus, ele não estava preocupado com isso. Então, o grande motivo da desunião da igreja é a base de tudo, que é o pecado. E aí o que acontece? O que nos une é quando a nossa natureza vai sendo lapidada e deixada de lado por Deus. Por Deus, a gente não consegue fazer isso. E aí os frutos do Espírito começam a surgir em nós. O mundo vai sumindo de nós. E voltando só para responder, vou abrir uma janela e fechar. Eu falei da questão do mundo. A igreja, por que ela mal compreende, a maioria dos irmãos da igreja, mal compreende esse texto aqui? Porque Tiago fala assim, ó, aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí ele fala também, né? Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aí o pessoal pensa o quê?
A amizade com o mundo é o quê? É ter amizade com gente lá fora. Aí, por que isso não bate? Por que isso não encaixa? O que Jesus falou para nós? O que Jesus falou para os discípulos no finalzinho de Mateus? Mateus capítulo 28. Ele pediu para eles saírem e pregarem o evangelho. E na nossa Bíblia não está exatamente como deveria estar no original, mas ela está falando assim, ide, está um imperativo. No original não está imperativo, no original está indo, né? Mas indo por onde? Jesus fala, ide por onde? Por todo mundo. Aí tem uma oração de Jesus no capítulo 17 de João. Senhor, não peço que os tires do mundo. Ué, mas então peraí, eu não posso ser amigo do mundo, mas Jesus falou que eu não posso sair do mundo, e ele pede para eu ir para o mundo. Ué, mas peraí, né? Aí você fica meio confuso, fala, mas Tiago está falando então que ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Jesus fala para eu ir para o mundo. Ué, então eu não posso ser amigo do mundo, mas tem que ir para o mundo. Então essa ideia, o Tiago está falando do mundo, mas dentro da gente. O nosso mundo, o nosso interior. E é do nosso interior que surgem essas rixas, briga, um quer ser maior do que o outro, inveja, e isso desune. A gente o falar mesmo mal, põe né? obstáculo onde não tem, né? Exatamente, o falar mal. Uma das coisas aí que pega muito é a questão do fuxico, né? Mexerico, esses negócios aí. O xixo. Exatamente. É isso aí, a Bíblia fala que Lúcifer fez isso no céu. E quando Fofoca, a Bíblia, né? a fofoca, exatamente. Lá em Isaías 14, foi Isaías 14? Vamos pegar lá? Se você quiser abrir a tua Bíblia aí, vamos abrir lá em Isaías 14, se eu não me engano. Não, eu acho que é Ezequiel. Ezequiel. Vamos para Ezequiel. Capítulo 28. Ezequiel 28. Só mais uma vez, antes do Rodrigo ler aqui o verso bíblico para a gente. Gente, vocês estão entrando agora, por favor, compartilhem, curtam o nosso canal, se inscrevam, tá? Lembre de fazer suas perguntas também aqui pelo código QR Code, tá? E vamos continuando aqui. Rodrigo, pode ir. Ezequiel capítulo 28. Olha só para vocês verem aqui no versículo 16. Vamos ler o versículo 15, né? Para contextualizar um pouquinho mais, mas diz assim, ó. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o pecado em ti. Está falando aqui do rei de Tiro, primeiramente, mas tem também uma aplicação, em teologia se chama sensus plenior, né? Então, essa profecia ela vai além daquilo que é o objetivo primário dela. Tem um objetivo que está falando de Lúcifer, né? E aí ela fala assim, ó, a Bíblia fala, na multiplicação do teu comércio, se encheu em teu interior de violência. Daí a pessoa fala assim, mas então quer dizer que Lúcifer já vendia lá no céu, né? Que ele fala na multiplicação do teu comércio. Aí ele fala assim, então talvez o comércio seja pecado, porque aqui fala assim que até que se achou iniquidade, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Aí a pessoa já olha, já lê e fala, mas então não pode ter comércio, né? Os irmãos que têm comércio já está tudo perdido. Porque a Bíblia fala que Lúcifer foi o primeiro comerciante, né? Mas assim, aí você vê o problema da tradução, né? A tradução aqui, a palavra comércio é mexerico. Então, na verdade, a ideia, o mexerico, fofoca, né? Então seria assim, ó, na multiplicação das tuas fofocas se encheu o teu interior de violência. Então se encheu o teu interior de rebeldia. Então Lúcifer, ele começou a o quê? A pensar mal de Deus e começou a fluir. Falar isso para os outros anjos. Ó, Deus acho que não é justo. Deus começou a criticar, né? E aí essas críticas dele começaram a levar ele a um estágio mais profundo de pecado. Claro que a Bíblia não explica exatamente como foi o pecado, né, de Lúcifer. Mas aqui a gente tem uma ideia. Então, você vê como que o mexerico, ou a fofoca, ela é um problema que desune muito. Porque às vezes você confia em alguém, aí você vai lá, fala alguma coisa que é pessoal, né, uma coisa que é bem assim delicada, aí daqui a pouco tem um monte de gente sabendo. Ixi, aí você fica, isso aí é uma traição, né? Daí você fala, poxa, você se sente mal, e aí você já começa a olhar diferente para aquela pessoa, ou para outra, você não sabe quem falou. Você falou para mais de uma, daí piorou, e aí isso é um problema. Então isso também desune a igreja. Mas acho que por aí.